Fala Velozes, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fórmula Veloz, o seu encontro com o mundo da Fórmula 1 toda segunda-feira. E aí, assistiram ao Grande Prêmio de Portugal? Depois de 24 anos, a Fórmula 1 voltou para a terrinha portuguesa, agora não mais em Estoril, no circuito de Portimão. E é claro, não tem como a gente deixar de falar, não dá para escapar do assunto. O Grande Prêmio de Portugal de 2020 vai ficar marcado para sempre como a corrida na qual Lewis Hamilton se tornou o rei absoluto do recorde de vitórias na Fórmula 1. 92 triunfos, um número mais do que impressionante, um número que, quando Michael Schumacher encerrou a carreira, era considerado inalcançável, já falei sobre isso aqui no canal, mas que agora Hamilton, depois de ter igualado esse número no Grande Prêmio de Eiffel em Nürburgring, agora superou e ninguém alcança Hamilton, pelo menos a perspectiva ou as perspectivas da Fórmula 1 atual é que na geração presente ou na geração dos pilotos que já tem a sua carreira já encaminhada aí do meio para o final, o que inclui, por exemplo, Sebastian Vettel, o próprio Fernando Alonso, que volta à categoria no que vem, é um número que não deve ser alcançado, a não ser que haja um milagre, mas fora de cogitação em termos não sobrenaturais, vamos dizer assim. Claro que sempre fazendo aquele piso dos números, é evidente que um Juan Manuel Fangio dos anos 50, com 25 vitórias, poxa, 25, mas 25 vitórias numa época em que cada temporada tinha entre 5 e 10 GPs, os pilotos nem todos corriam todas as corridas, e sem contar que a segurança, o número de mortes era muito grande. Então, claro que os números devem ser relativizados, mas nada disso mesmo diminui o tamanho da conquista de Lewis Hamilton com esse novo recorde absoluto de vitórias e, arrisco a dizer, com uma possibilidade, quase que uma probabilidade de esse recorde, desse número ser ampliado para 100 vitórias. Um centenário de vitórias, o que de fato, numericamente, não há... por mais que a gente possa pesar, né, usar esses pesos e medidas, esses contrapesos para balancear os números dos grandes campeões da história da Fórmula 1, mas ainda assim um número centenário de vitórias vai colocar Hamilton de fato no pedestal, no local mais alto de todos os pedestais possíveis da categoria, considerando que ele deve igualar esse ano o número de títulos de Michael Schumacher, se tornando também heptacampeão. Mas enfim, feitos esses elogios mais do que merecidos a Lewis Hamilton, vamos conversar um pouquinho sobre a corrida mesmo, o Grande Prêmio de Portugal de 2020. Mas antes disso, se você chegou até aqui, é porque você está curtindo o vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu like, compartilhe o vídeo com seus conhecidos, amigos que curtem também Fórmula 1 e simbora, vamos falar do GP. Então, foi a primeira corrida de Fórmula 1 nesse circuito, um circuito novo, mas que já é relativamente famoso e bem visto no mundo do automobilismo e que um ponto muito engraçado, se você assistiu à transmissão pela Globo, deve ter reparado que no final da transmissão do GP, quando há aquela chamada para votação no piloto da corrida, no próprio site da Fórmula 1, se eu não me engano, foi o Felipe Giafone, comentarista, que disse que gostaria de dar o título de piloto da corrida, de nome da corrida, para os arquitetos, os engenheiros que projetaram o circuito. Porque, de fato, é um circuito bastante desafiador, é um circuito que quase retrô, podemos dizer assim, na medida em que ele se separa daqueles chamados tilcódromos, que são aquelas pistas muito sem graça, aquelas pistas de curvas perpendiculares, de relevo plano, que caracterizam ali os traçados projetados pelo Hermann Tilke. Tá? E esse circuito de Portimão tem aclives, tem declives, tem reta longa, tem curva de alta, tem curva fechada, cotovelo, e isso facilita bastante as ultrapassagens
E se não fosse o triunfo de Lewis Hamilton com o número que a gente comentou no começo do vídeo agora, eu também concordaria em dar o título de piloto da corrida para os engenheiros, arquitetos que projetaram o Autódromo do Algarve lá em Portimão. Bem, e a gente viu que o ingrediente que se somou a esse traçado bastante estimulante do circuito foi a chuva. Uma chuva que não chegou a ser uma chuva forte, eu acho até que foi bom que não tenha sido, senão teria entrado o safety car, talvez a corrida ficasse um pouco modorrenta, né? Mas aquela garoa que deu aquele tempero bastante bacana e que não houve a necessidade de entrar no safety car, isso somada com o arrojo de alguns pilotos que logo na largada, logo nas primeiras voltas ali, partiram para cima, e destaque absoluto a ser dado para Carlos Sainz da McLaren nesse momento, que conseguiu assumir a ponta, assumir a liderança, duelando com as Mercedes. O próprio Sérgio Pérez, que infelizmente na disputa ali acabou rodando, caiu lá para o final do pelotão, mas fez uma ótima corrida de recuperação. É necessário, é preciso que a gente destaque um bom desempenho que o Sérgio Pérez tem tido nos últimos GPs, na média, e lembrando que Pérez é um piloto que no momento, até o momento em que eu gravo esse vídeo, não tem um cockpit garantido para o ano que vem. Um outro destaque positivo é o Charles Leclerc, não a Ferrari, mas Charles Leclerc. Lembrando que Leclerc já vem aí na segunda corrida consecutiva de uma ascendência ali. É claro que nada que anule a péssima temporada da Ferrari, tendo em vista a sua história, suas conquistas, mas que relativamente a gente vê um Leclerc um pouco mais motivado e crescendo nessa parte aí do meio para o fim da temporada 2020, ao contrário do que a gente tem visto com o Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, que já parece desanimado, a impressão que dá é que jogou a toalha, o que é muito chato. A gente vê um tetracampeão, não há o que questionar em termos de talento para Sebastian Vettel, mas a gente pode talvez questionar como espectadores o que está acontecendo. Parece que tem algo extra cockpit, algo extra pista. Pode ser já a certeza de que ano que vem não estará no cockpit de Maranello, pode ser outros motivos, enfim. Mas um Vettel desanimado ali, correndo por correr, disputando, quando disputa posições no pelotão intermediário. E ainda falando de decepções, Alexander Albon. A gente vê ao longo de 2020, também, mas não só, pela vitória de Gasly em Monza, a gente vê ali numa comparação um Gasly muito mais agressivo, muito mais arrojado, muito mais animado a disputar posições nas corridas, e um Albon que parece que não encontrou ali o ponto do carro. Eu não estou a par ali das especificidades técnicas e da pilotagem do Albon na Red Bull, mas é muito frustrante até vir para alguém que conseguiu a vaga no lugar de um Gasly, que havia sido considerado um piloto com desempenho insatisfatório na Red Bull, para ser companheiro de Max Verstappen, aí a grande sensação da novíssima geração da Fórmula 1, ao que tudo indica um futuro campeão mundial, esperamos que sim. E a gente vê um Albon aí bem para baixo. E para terminar, o Valtteri Bottas ele tentou dar uns brilharecos nas primeiras voltas, chegou também a assumir a ponta, depois de ter ultrapassado Lewis Hamilton logo após a largada, se beneficiando ali desse traçado belo de Portimão, mas que depois sucumbiu ao talento, à liderança, à pilotagem do multicampeão inglês. Então é isso. Foi uma grande corrida, num grande autódromo, e a gente não sabe do calendário para 2021, a gente não sabe aí do Grande Prêmio do Brasil, se vem ou não, mas seria muito bom a gente ter, continuando no calendário, o Grande Prêmio de Portugal, especificamente no Autódromo do Algarve, em Portimão, porque a corrida foi show. Certamente foi a corrida mais divertida do ano e um palco à altura das 92 vitórias de Lewis Hamilton. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se encontra na próxima segunda-feira com mais Fórmula 1. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!